Olá, gente linda, como vai você? Sejam todos muito, muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Espaço Feminino, que já está no ar e tem muita coisa para a gente discutir nesse programa, tem assunto importante. Nós vamos falar sobre autismo. No Brasil, é tudo no escuro, a gente não sabe quantos autistas temos, ou muito menos quantos têm diagnóstico, ou até mesmo quantos seguem algum tipo de tratamento. E nós vamos falar sobre, além dessa questão, dessa falta de dados, dessa falta de números, nós vamos falar também sobre o transtorno em si, que afeta diferentes áreas do desenvolvimento humano, como a linguagem, como a fala, além também das habilidades cognitivas e também comportamentais. E nós vamos mostrar também como que a ação conjunta de diversos profissionais para acompanhar, para tratar essas pessoas é de suma importância. E também falando da questão de diagnóstico, para a gente até conhecer melhor sobre o transtorno, quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de essa criança, né, crescer e aí com mais chances de ter sucesso nesse acompanhamento. E você, se tiver alguma dúvida, alguma experiência que quiser aqui relatar para a gente, manda o seu recado. Se quiser, pode mandar o seu vídeo, o seu áudio. Nós estamos aqui atentos ao seu recado, à sua interação, tá bom? Também nós vamos mostrar como está a dona Elizabeth, ela que é a ganhadora da promoção Você Linda. Estamos aí num processo de mudanças e mais uma etapa, mais uma equipe, mais profissionais entram em ação com a missão de transformar essa mulher de forma completa, de uma forma inteira. E hoje, mais uma etapa, a gente ficou devendo na semana passada, estava com o tempo ali corrido e hoje a gente entrega porque é muito especial ver uma mulher sendo transformada, é muito especial o carinho e o envolvimento dessa equipe. Ontem à noite a gente estava conversando no grupo que a gente tem, acompanhando, e já era bem tarde, a gente estava lá trocando figurinha, discutindo o assunto da dona Elizabeth, que vai ficar incrível, tenho certeza absoluta disso. Incrível você também, que sempre participa do nosso programa, e fique à vontade. Vou chamar o Simon aqui. Simon. E aí, Ludmila, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Chegou chegando. Já cheguei assim, cheguei tomando conta. Chegou todo doido. Simon, tudo bem? Tô bem, e você? Feliz da vida? Feliz da vida. Temos bafafô do bafafá, hoje tá tudo só tranquilidade? Não, hoje eu vou ter que selecionar tanto o bafafô do bafafá que teve, vai ter que ser tudo selecionado. Teve trem demais. Nós vamos falar de quê nesse bafafá do bafafô, será? Nós vamos falar um pouco da política, vamos falar um pouco da chuva que deu. Vou dar um spoiler. 5 minutinhos de chuva, vocês vão ver o estrago que fez. E aí, Ludmila? Pois é, e hoje de novo, fiquei com medo dessa chuva de hoje à tarde. É de hoje, é dessa agora. Hoje, denúncia de agora. Então já a gente acompanha isso aí, porque eu fiquei preocupada, porque vem aquela chuva de uma vez, a gente sabe quando acontece isso, Patos de Minas nunca está preparada para esse volume grande de chuva, e o professor Adalberto disse que a previsão era que acontecesse quarta, aconteceu, e quinta-feira também deve se repetir. Então fiquemos atentos aí, porque faz parte do período chuvoso, essas precipitações e volumosas também, viu, Simon? Então não é uma coisa que vai acontecer esporadicamente daqui em diante, pode acontecer mais vezes. E, infelizmente, a gente sabe que alguns pontos de Patos de Minas, quando chovem, não suportam. Então, fujamos desses locais, mas a população também sofre, porque nem sempre é possível a gente se precaver também, não é? É isso aí. E, Ludmila, não podemos deixar de falar da população colaborar também, porque tem muito lixo, Ludmila. Você não tem noção do tanto de lixo que tá na rua, entrando nos bueiros. Aí, depois, quando chove, alaga tudo. Fica um querendo jogar a culpa pra cima do outro. Sabia que um papelzinho de bala que vai pro chão colabora pra isso tudo aí? Sabia disso? Sabia. Não, na verdade eu não sabia, não. Porque por mim era pequenininho, né, gente? Pensa assim, vou jogar aqui, mas vai jogar. Todo mundo pensa assim. Junta com o outro, vai ficar todo mundo jogando, vira aquela bola. Não é biodegradável ou demora muito tempo pra se desfazer na natureza. O que acontece? Acumula. Gente. Isso aí, depois a gente então troca melhor o assunto aqui. A gente ficou devendo na semana passada também
o ganhador ou a ganhadora do presente. Isso. Da Cesta com Patos. O pessoal mandou os vídeos. A gente selecionou 2 para escolher aqui agora, é isso? Sim, porque teve muitos vídeos, tivemos que selecionar. Vou deixar a bola com você, porque eu não quero eu ser... Não. Nem eu, Ludmilla. Não, então vamos lá, vamos ver, vamos escolher junto, vai. Deixa eu ver. Bom, às vezes a gente se sente meio incomodada com aqueles comentários ofensivos que fazem para a gente. Mas às vezes a gente não pode se importar com aquelas perguntas e até mesmo respostas que fazem pra gente sobre a roupa que a gente usou. Mas eu sei que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta, porque tem muita pessoa mal nas redes sociais. E por isso eu tô aqui porque não ligue muito para a opinião daquelas pessoas que ficam falando mal de você ou até mesmo que ficam te criticando, pois seja você mesmo, do jeito que você é, o jeito que você vai subir na sua vida. Que linda! Ela falou uma coisa que a gente disse na semana passada, essa questão de se colocar nas redes sociais, o cuidado com o que a gente consome para ser não influenciado, e mais no sentido de ficar se sentindo ruim, que seja influenciado pelas boas iniciativas, pelas boas propostas, pelas boas ações, e não contagiado negativamente por pessoas que estão espalhando notícias ruins ou se sintam inferiores também por uma realidade que a gente sabe que existe, que a pessoa, é claro que ela é feliz, que ela é completa, mas esse não é o estado de nenhuma pessoa 100% do seu tempo. 24 horas não por dia, existe, igual na internet, né? Não existe. Gostei. Vamos ver o segundo. Bem, usando as redes sociais, porque eu posso me inspirar em algumas pessoas que eu sigo e também dividir conhecimento com outras pessoas e conhecer lugares novos. É isso daí. Muito obrigado. Simon, 1 ou 2? E aí? E aí? Eu voto na 1. Ué, mas e aí? Fica só seu voto? Uai, você não vai votar não, mulher? Você vota igual, Ludmilla? Não, peraí, que eu sou a juíza aqui, eu sou aquela que tem que dividir. Você votou na 1. Vinícius de cá. Votou no 1. Então, 2 votos para 1, Vinícius de lá. Vai, Vinícius, 1 ou 2? No 1 também. Vou perguntar pro Luiz que tá lá. Luiz, qual você vai escolher? 2. Então ficou. Peraí, 3 votos. 3 votos, então vai para a. Como que ela chama, ô Luiz? A nossa ganhadora? Então foi essa princesa que sempre tá lá conversando comigo. Ela é uma linda. Vai ganhar o presente da semana passada, porque hoje, Simon, sabe qual é a nossa pergunta? Qual? Estou curioso. Será que eu vou ter a oportunidade também ou não? Não. Não vai ter, mas você pode responder. É o seguinte, vai ter que mandar um vídeo também, tá? Fique à vontade para você de casa mandar o seu. O que a gente deve e pode esperar dos eleitos, dos novos governantes? O que você espera? Eu acho que é obrigação de trazer a melhora. Eu espero a melhora. Uma palavra, melhora. Que é o que está lá para fazer, né? Mas será que vai ter essa melhora? É o que a gente vai ver. A gente espera e no jornalismo a gente acompanha e está junto. É o nosso trabalho. É isso aí. Então, participe conosco. Simon, como? Através do nosso WhatsApp. Pode mandar, fica à vontade para mandar os vídeos no número 99947-4515. Esse lenço aí é para te dar sorte, para você limpar o suor? Um suorzinho, né, é para poder limpar a lágrima? O que é? É igual bombril, mil utilidade. Coloca no pescoço, no cabelo? Então tá bom. Agora, Simon, a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com o nosso Espaço Feminino. De volta com o nosso programa Espaço Feminino. E sabe com o que a gente vai entrar agora? Papo reto. Não é? É
isso aí mesmo, Ludmila. Demos uma peneirada aqui nas notícias, porque teve trem demais esse final de semana, essas eleições. Só que em Patos de Minas fez aquele limpa na prefeitura. Foi mudado 76% Na Câmara. lá da Câmara Municipal de Patos Fala de Câmara Minas. muitas vezes. Da Câmara. É Câmara. Gente, você fala Câmara. É Câmara. Câmara Municipal. Não é Câmara. Isso aí, Ludmila. Olha aí pra vocês verem. Gente, falando nisso, toda a cobertura das eleições tá no nosso site, Pato Já, tá? Só você navegar aí na... Todo dia tem um assunto novo, sabia, Sabe o que a gente vai falar hoje no TV News? Apesar de não ter sido o gasto fechado, ontem a gente falou do custo por voto de prefeitos. Patos, de várias cidades aqui da região. A gente vai falar hoje de custo por voto de vereador em Patos de Minas, quanto cada um gastou. Mas lembrando que essa planilha de custos ainda não foi fechada, mas a gente tem uma noção de quanto foi a despesa com relação ao recebimento de votos. A gente faz uma continha e chega a esse valor. Vai soltar no Patos hoje também? No Patos Já e no NTV No Já Patos Já. É isso aí, pessoal. Então vocês já ficam ligados que todas as novidades de Patos de Minas estão no nosso site, Patos Já. Pessoal, temos também a chuvinha que deu hoje, 5 minutos, ela fez um rio da Avenida de Lermando Gomes de Deus. Eu não entendi, sabe por quê? Eles fizeram... passaram asfalto nessa rua novamente. Os moradores da rua falaram que não precisavam, entupiu todos os bueiros. Qualquer chuvinha que dá nessa rua, alaga tudo. Qualquer chuvinha que dá, alaga tudo. E o pessoal tá preocupado quando for a época realmente de chuva, se as casas deles não vão embora na tempestade. É complicado. Aí são várias questões. Será que a tubulação ali é adequada? Porque esses pontos sempre alagam. Então vai essa questão da colaboração que a gente estava falando no início do programa, mas vai também da prefeitura ficar atenta aí, porque sempre que chove são os mesmos pontos que sofrem. A chuva foi rápida, foi intensa, o volume foi grande, conforme já era de se esperar, e esses pontos de novo aí sofrendo com esses problemas estruturais. Então não era hora aí do poder público pensar, porque toda chuva que dá acontece isso aí? É isso aí, Ludmila. Fora o esgoto que volta na casa dos moradores ali também. Terrível. Gente, voltando para as eleições de domingo, teve uma moça, ela chama Bárbara. Ela mandou um depoimento para a gente sobre a falta de acessibilidades que não tem o pessoal cadeirante, o pessoal que realmente precisa. Ela foi votar. Toda a eleição, a sala dela é embaixo, não sabe o porquê mudaram a sala dela para cima. Tiveram que carregar ela, foi assim, humilhante. Pode passar o vídeo, produção. Boa tarde, gente. Eu vim aqui falar com vocês. Eu acabei de votar, só que, por coincidência ou não, a minha urna era no 2º andar. E foi muito constrangimento, porque 2 pessoas que eu não conhecia tiveram que me carregar, né? Porque minha mãe teve que levar a cadeira. E a moça chegou a me perguntar se eu queria votar ou se eu queria justificar o meu voto. Porque, no caso, se eu quisesse, eu poderia justificar meu voto pelo fato de que a urna é no 2º andar e não tem, não tem rampa na escola, né? Então, gente, vamos prestar bastante atenção nisso aí, porque é uma coisa que não deve existir. Minha mãe já está fazendo boletim de ocorrência, né? Não sei o que aconteceu, porque, na verdade, eu já votei depois do meu acidente, foi nessa mesma escola, e da outra vez foi no 1º andar. Então, eu não sei realmente o que aconteceu, e são medidas que a gente tem que tomar, né, para não acontecer na... Ludmila, eu acho que essa parte da sensibilidade para a pessoa que precisa, eu acho que é uma parte que devia ser analisada pelo pessoal que vai entrar agora, porque eu não vi nenhum falando dessa parte, tá bom? Então, assim, gente, é uma parte que a gente precisa ter um olhar mais atento, porque realmente precisa. Né, com toda certeza. Concordo. E, para nós finalizar, vamos ver como que vai ficar a previsão do tempo, porque não sabe se chove, não sabe se dá sol, não sabe como é que fica o tempo. Hoje ficou bem isso, viu? Vamos chamar a diva do tempo! E com vocês, a mulher do tempo, a Valdirena! Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Olha a loucura que tá a temperatura aqui em Patos de Minas. E vai continuar. Chuva, sol, sol, chuva, chuva, sol. E é desse jeito que é essa cidade aqui, que ainda acostumou, pode ir acostumando. Aí Guarani vai começar 35 a mínima, 40 a máxima, e aquele calorão de novo. Aí depois de novo chove. Gente, então é isso. Aí vocês preparam biquíni.
Mulher do tempo, você tá muito estudada, viu? Porque Ludmila, o que ela falou realmente aconteceu. A gente não sabe se chove, se faz sol, se precisa de sombrinha, se precisa de óculos de sol. Então, assim, tá um tempo muito instável aqui em Patos de Minas. Você tem que sair com a sua bolsa, com a sua mochila, já assim, com uma blusa de frio, você já sai com o seu guarda-chuva ali, já sai com óculos de sol. Né, Ludmila? Já sai com vários itens, porque hoje foi um dia bem assim, fez um calor danado, de repente veio uma chuva, deu aquele... ficou fresquinho e hoje foi confuso. E vai ficar assim estável, viu, pelos próximos dias, igualzinho ela falou mesmo. Coisa boa. Isso aí. Agora a gente vai ver a Elizabeth, ganhadora da Você Linda. Ela que está recebendo muitos cuidados e agora entrou o time, a Roberta e a Denise, manicure e pedicure, para cuidar também dessa pessoa linda, para deixá-la incrível. Veja só. É um prazer a gente estar aqui com a Beth hoje, estar conhecendo ela. A gente fez uma avaliação do que a gente vai estar fazendo no decorrer desses 3 meses com ela. A gente percebeu que a unha dela é mais curta, a gente vai fazer o alongamento, de fibra de vidro, vai ficar uma unha muito bonita. E também a gente vai fazer uns tratamentos para manter essa unha bonita até o final do programa e também para ela a importância dela estar mantendo isso depois também. Hoje eu avaliei que o pé dela, a unha dela, está com um pouquinho de descolamento. Ela me contou que está fazendo academia, que está fazendo caminhada. Pela unha dela estar um pouquinho maior, teve um atrito no tênis. Então nós vamos mandar manipular um remedinho para ela pingar, fazer o acompanhamento. Nós vamos fazer uma plástica nos pés para a gente recuperar, que o pezinho dela está um pouquinho ressecado, voltar, a hidratação dos pés, que os nossos pés sempre precisam de um cuidado especial, porque ele que dá o sustento para nós e os pés são maravilhosos, A gente tem que cuidar deles com todo carinho. Cheguei aqui com as unhas todas detonadas, gente. Hoje eu estou saindo com as unhas maravilhosas. Estou muito feliz com tudo que eu venho fazendo. Estou sendo muito bem recepcionada por todos. Uma equipe maravilhosa. Linda, linda, dona Elizabeth, muito obrigada. Robertinha, Denise, a todo o time que cuida com muito carinho dela. E nós vamos entregar uma mulher muito, muito diferente e em todos os sentidos, assim a gente espera. Olha só, eu vou para o intervalo, mas na volta nós vamos falar sobre o autismo. Tem um time aqui já a postos no nosso cenário para a gente discutir esse assunto que é tão, mas tão importante. E na sequência você vai ver por quê. De volta com o nosso programa Espaço Feminino. E eu disse lá na abertura do programa que um dos assuntos do nosso Espaço Feminino hoje seria o autismo. E para isso, e a importância de ter um time de multiprofissionais acompanhando essa pessoa que tem o transtorno. E por isso eu convidei um time aqui. E também participam conosco algumas pessoas remotamente, por vídeo, para vocês perceberem o quanto esse assunto vai muito além de um consultório médico, para vocês perceberem também como é a vivência de uma mãe na rotina diária com seu filho, para que possamos todos nós perceber
a extensão do autismo e, mais do que isso, saber conviver, saber lidar, respeitar os autistas. Aqui comigo participa o Dr. Flávio Almeida, ele que é neuropediatra. Oi, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A Rafaela Castro, ela que é terapeuta ocupacional. Boa noite. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem. A Lidiane Alves, empresária, uma mãezona e tem muito também para compartilhar conosco. Como vai, Lid? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Ludmila. Quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar falando, né, sobre um tema que é o autismo, que até uns meses atrás eu não sabia o que era. Né, acabei de comentar aqui, né, com o Totô e com a Rafa, que autismo para mim era aquela imagem daqueles filmes de antigamente, da criança se debatendo, nervosa, agressiva, e não tem, é totalmente diferente. Cada autista é diferente. É o que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Também, até porque a gente precisa de saber mais para entender, para perceber, para respeitar. Exatamente. Não é? Eu, como mãe, né, nós vamos conversar, às vezes as pessoas nos veem como mãe fraca, que deixa o filho mandar na gente, né, e mistura muito o autismo com uma birra, né? Eu sofro muito isso no dia a dia. Ah, mas meu filho não faz isso porque eu faço de tal forma, mas lembrando que ele é uma criança atípica, ele não é uma criança típica, né? Então, nós vamos falar, o Totô vai falar mais sobre isso e a terapeuta, né? Porque eu sou apenas a mãe, eu não tenho esse conhecimento deles. Mas tem o conhecimento de causa que ajuda até eles a entenderem esse universo. Mas vamos entender o autismo. Vamos entender esse transtorno que para algumas pessoas, as pessoas já ouviram falar, até porque tem campanha, tem dia, tem associação, é um assunto mais tratado hoje. E no Brasil, até pouco tempo, a gente não falava muito, mas hoje a gente tem lei que trata sobre a questão, que garante benefícios e tudo mais para as pessoas que têm esse tipo de transtorno, mas ainda a gente pode falar que é um universo novo, porque trabalhamos no escuro, e principalmente quando a gente fala de medicina, que trabalha muito ali com número, com ciência, com estudo. Ainda no Brasil a gente não sabe quantos são, se recebem tratamento, como é esse tratamento, se é um tratamento que tem acompanhamento de diversos profissionais ou não, e muito mais. Mas vamos entender, doutor, como é que é esse panorama, o que é o autismo, como que a gente percebe que a pessoa tem esse tipo de transtorno? Bom, Ludmila, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode trazer prejuízos para a criança desde os primeiros anos de vida. Esses prejuízos podem ser atraso na área da fala, aquela criança que tem dificuldade para socializar, aquela criança que tem alguns movimentos repetitivos e restritivos, alterações sensoriais. O que é importante a gente ressaltar é que não tem um padrão de paciente autista. Uns pacientes podem apresentar mais sintomas, outras crianças apresentarem sintomas mais leves, tanto que é graduado em graus, né? Grau leve, grau moderado, grau grave, e a partir de então foi muito importante ressaltar essa dificuldade de números, que muita gente questiona, mas o autismo agora está sendo mais diagnosticado. Eu acredito que não seja mais diagnosticado. Eu acho que as mães estão mais atentas, os médicos estão mais atentos, as informações estão chegando de uma maneira mais rápida para esses pacientes, e é muito importante a gente estar alerta. Eu falo que o ponto-chave do início desse gatilho para a gente ficar mais em alerta é o acompanhamento com o pediatra. O pediatra que vai começar a observar através dos marcos do desenvolvimento. Esses marcos do desenvolvimento vão desde se a criança senta, se a criança ri quando você brinca com ela, se essa criança, quando chega, por exemplo, com 1 ano e 6 meses, ela já fala uma certa quantidade de palavras. Com 2 anos, a gente espera que essa criança fala de 50 a 200 palavras, tem uma boa interação. E a partir do momento que essa criança não atinge esses marcos do desenvolvimento, não quer dizer que ela seja autista, mas tem os sinais de alerta que necessitam investigar, né? Bom, então vamos deixar claro assim, qual foi o sinal de alerta que te levou a investigar, até para a gente traçar aqui com os nossos profissionais, quais outros sinais a gente deve levar em consideração? Quais foram, Lídia, os sintomas que o seu filho apresentou que você percebeu, peraí, tem alguma coisa aqui que
não está em acordo com o que eu acredito que deveria ser. Sim, primeiramente, Ludmila, o que chamou a atenção foi a questão da fala. Eu sempre observei que meu filho não estava falando de acordo com as crianças da mesma idade. E por mais que fala para não comparar um filho com outro, eu comparava muito com a Maria Eduarda. Porque a Maria Eduarda falou rápido. A sua filha mais velha? Sim, de 9 anos. Ela falou muito rápido, ela andou rápido, então ela foi mais para frente, né? E o Hamilton, ele já não falava. Tinha coisas que ele não fazia. Por exemplo, dava um brinquedinho para ele não devolvia. Coisas normais de uma criança. Ele olhava, as pessoas perguntam, mas quando ele estava mamando, ele olhava nos seus olhos? Sim, né? Porque geralmente o autista, ele tem essa dificuldade de olhar nos seus olhos, né? E ele me olhava, né? Eu abraçava ele, só porque ele não queria muito contato, né? Tanto no meu colo, como o pai, as pessoas. Mas o que me levou mesmo foi a questão da fala. E eu perguntava para a pediatra, Lidiane, cada criança tem o seu tempo. Sim, a gente sabe, entende que tem esse tempo, né? Só que eu fui deixando, até que a babá do meu filho baixou um aplicativo, Lidiane, o Hamilton precisa estar falando tantas palavras, ele não fala nenhuma. E então eu cheguei na médica, eu quero uma fono. E no dia que eu pedi uma fono para a pediatra, ele fez movimentos repetitivos. Ela foi e atenou para aquilo. Lidiane, o Hamilton está com aspectos, está com coisas de autismo. Então, você vai procurar um neuro. Foi até que eu cheguei no neuro. Mas a primeira foi a questão da fala. Rafaela, isso é um sintoma clássico aí? Quais outras questões, quais outros sintomas para quem passar despercebido ou ignorar essa questão? Quais são outras questões que vão ficar bem latentes para quem tem o transtorno? Então, quando chega no nosso consultório, né, para terapia, eles já chegam basicamente com o diagnóstico do médico. E uma de outras questões assim que a gente pode analisar na criança autista é a fala e muito a parte sensorial. Então, todas as habilidades sensoriais deles tem alguma alteração, né? E é de extrema importância. Por exemplo, vamos dar um exemplo até mesmo do Hamilton, né? O Hamilton, ele entra para terapia e ele não consegue tirar o calçado dele. Ainda está sendo uma dificuldade para a gente tirar o calçado, né? E isso faz parte, isso é algo que está ali forte nele, que nós estamos trabalhando para a gente poder alcançar, né? Toda a questão sensorial que a gente trabalha, ela está voltada para comunicação, né? A questão motora. Então, assim, eu preciso tratar toda essa questão sensorial mesmo da criança. E essa questão, só de entrar aqui, ela falou que é a questão do sapato. O sapato mesmo, ele não usa, né? Ele usa tipo um sapatinho, uma meia, né? Que está usando muito agora para criança, porque o sapato mesmo, ele não consegue. O toque. Esse ele toque, não gosta. Não consegue. Ele não usa tênis, não usa chinelo, não usa nenhum tipo de sapato. Nada. Nós temos a parte de hipersensibilidade e a hipossensibilidade, né? A maioria dos autistas tem uma hipersensibilidade. Então, tem criança que não pode escutar um barulho muito alto, né? Tem criança que até mesmo no banho, com o toque da água na pele tem uma dificuldade. Roupa, não aceita. O Hamilton mesmo, ele não aceita roupa, né? E a gente está trabalhando para isso, para a gente conquistar isso. E quando a gente trabalha com a parte sensorial, a gente consegue ter muitos avanços. Inclusive, nós já tivemos, né, Lidiane? Nós já tivemos muitos ganhos em relação a isso, de 3 meses aí de acompanhamento que nós estamos tendo com o Hamilton. Doutor, muitas pessoas querem estabelecer uma causa. De onde vem? É hereditário? Não é? Como que a gente entende que aquela pessoa nasce com o autismo? Os estudos mais atuais mostram que não tem uma causa específica sobre o autismo.
eu sempre falo com as mães no consultório, não se culpem, não é culpa de vocês, não é culpa do que o pai fez, do que a mãe fez durante a gestação, não tem uma causa específica. O ano passado eu participei do Congresso Internacional de Autismo que teve no Rio, e várias hipóteses, e dentro dessas hipóteses nenhuma causa foi definida. Então, assim, é um universo de muito estudo, mas que nada comprovado uma causa específica. Eu falo isso, antes da gente seguir para o comercial, para te perguntar, Lid, em algum momento, assim, você quis ignorar que o seu filho tinha o autismo? Foi aquela coisa assim, parece que mas eu não aceito isso. Para o doutor completar como é que é o entendimento dele, como é que ele vê os pais chegando em consultório quando tem esse diagnóstico estabelecido. Se é fácil ou não essa questão da aceitação. Sim, Ludmila, essa é uma pergunta excelente. Porque desde quando houve a desconfiança de autismo, primeiro eu entrei em desespero, muito desespero. Pela essa questão, pela visão que eu tinha, como eu já falei, da criança de se debatendo, que meu filho não vai desenvolver. Porque quando está na barriga, você está gerando um filho, você idealiza, né, uma vida para ele. Meu filho vai gostar de quê? Meu filho vai ser inteligente, meu filho... Você cria um mundo para o seu filho, né? E quando ele nasce e que você vê que algo está fora do normal e que você recebe esse diagnóstico para uma mãe, para a mãe, para o pai, para a família, é muito dolorido, né? Então, eu até estava comentando que eu passei por esse luto. Luto de quê? Você idealizou um filho, né? E aquele filho que você idealizou, ele não nasceu. Nasceu um outro filho com uma coisa que você não conhece. Você não sabe o que é o autismo, como muitas mães não sabem, muitas pessoas. E eu me vi diante do desespero. E calma, eu preciso saber o que está acontecendo com meu filho. Meu filho tem que ter o melhor tratamento, né? Até então eu falava... mas o autismo não tem cura, doutor. O que eu faço? Né? Ele não tem cura, mas tem tratamento, né? E esse tratamento, para a mãe, não é muito fácil de aceitar. É muito dolorido. E eu comecei a aprender a ser mãe. Embora eu já tenha uma filha de 9 anos. Eu aprendi a conversar com meu filho, porque... O autista, olha, meu filho, pega aquela bola ali para mim. Ele não entende nada. Hamilton, bola, mamãe. Então, estou aprendendo a cada dia. Então, o dia a dia de uma mãe de autista não é fácil, é muito cansativo. Pela questão, o cansaço emocional, o cansaço físico, o cansaço psicológico. Você tem outra filha de 9 anos. Você tem um marido, você tem uma casa. E você tem que estudar algo que você não conhece, algo que você não domina, como é para o doutor e para a Rafa, um assunto. A mãe não domina esse assunto, ela não sabe. Então, eu passo madrugadas estudando quando ele não dorme, né? Mas é muito gratificante quando você vê que seu filho está reagindo. Evoluindo, como a Rafa contou. Evoluindo, né, doutor? Quando eu levei ele no doutor... a consulta de 3 meses, que ele fez novos testes e que ele falou, Lidiane, talvez para você é muito sutil, você não está percebendo essa evolução do seu filho, mas ele evoluiu 70%. Nossa! Então, você vê, está valendo a pena, porque, de repente, uma pessoa que trabalhava como eu trabalhava, tudo a tempo e a hora, e meta, isso e aquilo, de repente, chega... É no tempo dele, não é no seu tempo. São tempos diferentes. Tempos diferentes. Então, sua vida muda 360 graus. Com toda certeza. E esse entendimento, talvez assim, não é como a Lidiane teve, né? Esse primeiro impacto é comum a muitas famílias? É muito comum, que a Lidiane acabou ressaltando, que quando um filho nasce, a gente nunca fala, eu quero que ele seja autista. E quando a gente recebe essa notícia, para mim também é muito difícil passar isso para a mãe, entender o mundo dela, como que ela vive, mas o que eu falo com as mães é que permitam-se sofrer, mas não prolonguem esse sofrimento, porque
é muito mais gratificante você ver seu filho evoluindo do que ficar sofrendo ou ter vergonha de falar que o seu filho é autista. Isso não é vergonha para ninguém. Eu acho que é muito orgulho, né, de falar assim, eu vou lutar por tudo enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar por tudo para ajudar ele. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente tentar entender o que se passa na cabeça da mãe naquele momento, mas o que eu falo com elas é filtrem, permitam sofrer, mas não fiquem prolongando isso por muito tempo, porque agora que vai começar uma nova etapa. Antes era uma etapa de dúvidas. Será que ele tem? Será que ele não tem? E agora não, agora a gente sabe que ele tem, a gente vai ajudar essa criança e ele vai evoluir, acredite, ele vai evoluir. E quando volta com 3 meses, que a mãe fala, doutor, ele está evoluindo. Então, assim, isso para mim, para a Rafaela também, os terapeutas que acompanham a criança, é muito gratificante, a gente fica muito feliz em ver a criança evoluindo. É só voltando e respondendo rapidinho sua pergunta, em nenhum momento eu pensei em falar e esconder meu filho. Eu tenho orgulho de falar que meu filho é autista. Muitas pessoas me pediram, Lidiane, não fala que seu filho é autista. Se chegar numa festa, não, hoje ele está mais assim, mais assado, mas não fala. Não entendo o porquê, mas eu tenho muito orgulho e eu tenho certeza que ele está evoluindo a cada dia e tem como, né, com toda essa equipe, ele sair do espectro, não tem, doutor? Que eu li já alguma coisa falando sobre isso. O espectro, na verdade, ele pode ser classificado como grave, moderado e leve. Às vezes, essas mães recebem o diagnóstico, meu filho é um autista grave. Não quer dizer que ele vai ser autista grave por muito tempo. Às vezes, com a terapia, a gente quer trazer ele para o leve, com a terapia, quer trazer ele para o moderado, depois trazer ele para o leve, mas, infelizmente, esse espectro do autismo, a criança não consegue sair do espectro. Ela fica dentro e pode ter avanços. Ela fica dentro, ele pode ter avanços lá dentro e não quer dizer... Porque muita mãe fala, mas ele recebeu o diagnóstico de grave, ele vai ser grave a vida inteira. Não, a gente vai lutar, a gente vai fazer de tudo para tentar minimizar esses danos e ampliar as habilidades dessa criança. Sim. Bom, a gente vai só para o intervalo que eu tenho que ir, senão o Luiz está aqui na minha cabeça. Luiz, acho que fica... Ok, gente, ele fica falando isso aqui, ó, e eu fico escutando. Mas ele já mandou e eu tenho que obedecer. Então eu vou para o intervalinho, mas fiquem ligadinhos, já já a gente volta, porque o papo tá ótimo. Muito conhecimento para a gente dividir com todos. Sim, de volta com o nosso programa. E quando a gente disse também, em alguns momentos enfatizamos aqui da necessidade de ter um olhar com muitas mãos atentas de diversas áreas para acompanhar e até concluir aí em avanço do autismo no sentido do espectro. Dentro desse espectro, a gente falava no encerramento do bloco anterior, nós vamos mostrar uma profissional que é muito importante também nesse processo de acompanhamento, que passa pela pedagogia, a educação especial, e tem até uma pergunta relacionada aqui, mas nós vamos mostrar um pouquinho a Simone até trabalhando com a Milton. Tá, okay. Estou aqui para mostrar um pouquinho do meu trabalho com o aluno Hamilton, um trabalho estruturado, de rotina, e mostrar que através do brincar descobrimos habilidades e potencialidades da criança e com amor descobrimos que tudo é possível. Marina, ela mandou uma pergunta pra gente. Simon, cadê o seu microfone? Tá aqui, atento. Eu que tô aqui, ó, que tô procurando a pergunta, que tô correndo aqui, mas o Simon tá ali, sentado, olhando pra cima. Mas vamos lá, a Marina falou o seguinte, ela quer saber, aí vocês me ajudem, por favor, se um autista, ele necessita de uma escola especial, ele vai pra PAI ou frequenta uma escola comum, como é que é esse processo? Bom, eu acredito que vai de uma avaliação dessa evolução dessa criança no decorrer das terapias. Para avaliar, é fundamental a gente avaliar se essa criança apresenta uma deficiência intelectual. Algumas crianças com espectro do autismo apresentam essa deficiência intelectual. Não quer dizer que todo autista tem que estudar em escola especial. A gente sabe que
tem autistas de alta funcionalidade, autistas vão trabalhar, vão estudar, não tem um padrão assim que fala, todo paciente tem que estudar na PAI. E quando a gente fala em APAI, a gente tem que ressaltar o trabalho muito importante da equipe multidisciplinar na PAI, porque muita gente fala assim, doutor, mas meu filho vai estudar na PAI? Se eu trabalho na PAI de patrocínio, e se essas mães soubessem a importância dessa PAI na comunidade, infelizmente essas terapias acabam tendo um custo muito alto, e nem todo mundo tem condição de seguir essas terapias no particular ou que seja no plano, mas com a evolução da criança a gente vai avaliando se essa criança consegue ou não estudar em escola especial ou na escola regular, né? Isso com o decorrer do tempo não tem muito um padrão assim, todo autista tem que estudar em escola especial, de jeito nenhum. Agora vamos ver também como é que a fono é importante nesse processo. O transtorno do espectro do autismo, ele é uma condição neurobiológica no qual ele vai cometer tanto as áreas de comunicação social, interação social e também a presença de características de comportamentos repetitivos, estereotipados e restritos a assuntos de interesse. Essas características, geralmente, elas vão aparecer nos primeiros 2 anos de vida da criança. E existem aqueles casos que a criança vai desenvolver normalmente, mas em determinada fase, que geralmente é com aproximadamente 2 anos de idade, vai perder habilidades que já tinham sido adquiridas, como por exemplo a fala. E apesar de hoje a busca pelo diagnóstico ser baseada praticamente na queixa de atraso de linguagem ou perda dessa fala, um dos principais indicadores do transtorno do espectro do autismo é a ausência do contato ocular, ou a disfunção desse contato ocular. E essa característica, ela já pode ser observada no primeiro ano de vida da criança. O DSM-5, que é o nosso manual de diagnóstico, ele nos traz 3 níveis, que é o nível 1, leve, o 2 é o moderado e o 3, que é o severo. Bom, e aí, como é que entra a terapia ocupacional? Tá vendo quantos profissionais que a gente já mostrou aqui que são importantes quando a gente fala que é multiprofissional? Porque são muitos mesmo. E como é que entra a terapia ocupacional? Até mesmo para lidar com uma criança tão pequena que, às vezes, a mãe tem dificuldade de lidar e de chamar a atenção. E como é que o profissional age nesse momento para, como a gente disse, ajudar para que ele conclua em avanço? Bom, para todos entenderem, a terapia ocupacional ela é uma área da saúde, né, uma graduação. Então, eu fiz uma faculdade de terapia ocupacional. E o que na parte do desenvolvimento infantil, na terapia ocupacional, a gente busca trabalhar com as ocupações do ser humano, né? No caso da criança, a gente utiliza o brincar, né, que é uma atividade principal que está no cotidiano da criança. Então, é através do brincar que a gente trabalha todas as questões que nós precisamos trabalhar com as crianças. Então, desde um montar, desmontar, um colocar, um tirar, e também voltando para a parte de independência e autonomia, que é um dos focos principais da terapia ocupacional, né, as atividades de vida diária. Então, desde tirar uma roupa, colocar uma roupa, tirar um sapato, colocar um sapato, escovar os dentes. Então, assim, todas essas etapas a gente vai trabalhar. Nós não vamos ensinar ele a colocar, mas a gente vai trabalhar todas essas etapas com a criança. A Tassiana mandou um abraço para todos vocês e ela me confidenciou uma vez que ela ficou muito feliz quando o filho dela bateu as primeiras palminhas. Então, esse tipo de avanço é conseguido aí, com esse trabalho, esse olhar, essa constância na busca dessas evoluções. Exatamente. E que ela me disse que chorou demais, que foi sensacional aqui. E assim, o trabalho da terapia ocupacional, a gente precisa muito dos pais, principalmente, né? Porque a gente trabalha com o cotidiano, com as coisas de vida, assim, que estão presentes na vida dele toda, desde quando acorda até quando vai dormir. Então, os pais são extremamente importantes estar ali com a gente, do nosso lado, trabalhando, ajudando, oferecendo, né, todos os estímulos que a gente acaba orientando para os pais.
E é isso aí. E só para falar, quando os pais saem do consultório do Dr. Flávio e procuram as terapias, uma das coisas que eu falo para eles, paciência, fiquem tranquilos. Talvez seja difícil, né? E assim, eu dou certeza para eles que em 1 mês de terapia a gente vê resultado. E é assim, é incrível, mas com 1 mês de terapia você já vê o avanço das crianças e o quanto é importante o brincar na vida das crianças. É aquela questão, né, Rafaela, não desistir. Exatamente, não desistir. Exatamente. Doutor, quebrando tabus, muitas pessoas falam, não é preciso fazer um exame para poder ter esse diagnóstico final que a pessoa está mesmo com autismo, é preciso tomar medicação para poder ajudar esses profissionais nesse processo de desenvolvimento. Tem essas questões ou não? Não, o diagnóstico é clínico, a gente faz através de uma coleta de dados minuciosa com a família, da avaliação dessa criança. Então, enquanto a mãe está me contando o que acontece em casa, eu já estou de olho nessa criança, se ele interage, se ele é estimulado, quando é estimulado, se essa criança responde ao estímulo. E a questão da medicação é importante ressaltar. Autista não são todos autistas que precisam de medicação. Tem autistas que convivem sem a medicação, mas a partir do momento que essa criança traz um prejuízo no ambiente social, no ambiente familiar, essa criança não consegue concentrar nas terapias, essas terapeutas dão feedback para nós e falam, ele não está conseguindo concentrar nas atividades, é fundamental assim, a gente avaliar o custo-benefício, que a gente também não pode deixar essa criança com sofrimento mental, né? E eu queria só relatar aqui uma importância muito grande que alguns pais chegam no meu consultório e falam assim, doutor, mas ele foi avaliado por um médico há 2 meses e ele me falou que ele não tinha autismo. Doutor, mas ele falou que não tinha nenhum sinal. À medida que essa criança vai crescendo e vai evoluindo, ela vai deixando mais sinais claros e mais evidentes. E também o principal sinal de alerta que eu gostaria de orientar o pessoal de casa é a regressão dos sintomas. Então, a criança que está começando a falar, papai e mamãe, parou de falar. Aquela criança que está conseguindo conquistar algumas habilidades, essa criança para de conseguir. Então, assim, o principal sinal de alerta é a regressão dos sintomas ou a não dos marcos do desenvolvimento ou a não evolução desses marcos. Lidy, nosso programa lá acaba. Nós estamos aqui já conversando bastante, falta muita coisa ainda para dizer, mas para a gente já ir fechando, despedindo aqui, como é que tem sido esse aprendizado seu constante, até para a gente dividir algumas imagens que você enviou para a gente entender, quando você fala que é difícil, é porque é difícil mesmo. Sim. Quando a Rafaela diz que apresenta evolução, quando o doutor traz, olha, calma, vamos ter paciência, vamos acompanhar, vamos prestar atenção. É porque é aquilo que você disse, às vezes é um dia de cada vez, mas às vezes uma evolução, uma conquista é gigantesca, que percebamos isso e que a sociedade também compreenda e apoie as famílias. Sim. Exatamente. Até mesmo porque nós temos aí uma associação também. Exatamente. A associação está aí. Quem não conhece, siga o Instagram, né, da associação. Ludmila, o dia a dia com o Hamilton Filho, ali, por exemplo, do canudinho, nesse dia o canudinho dele acabou. E eu esqueci de comprar. Então, ele não aceitou o canudinho para tomar o leite. E ali eu fiz até um erro, que eu falei, não, depois a mamãe compra para você. Né? Eu até conversei com a Rafa depois, ela me orientou a comprar vários canudinhos coloridos e explicar para ele que tem o mesmo efeito do outro que ele queria. E ali ele já fica nervoso, começa a bater, né? E eu insistindo para ele colocar, para ele tentar, olha a mãozinha dele, e ele fica muito nervoso, né, nessa área. Aí, esse dia, eu estava tentando colocar a fraldinha e uma roupa nele. Estava muito frio esse dia. E ele, olha a reação dele, era 00:30. E eu tentando colocar a roupa. Eu espero ele dormir para colocar. E ele não aceita. O toque, né, que a Rafaela disse, que é essa sensorial, né, Rafa? Essa hipersensibilidade. Por que tem isso, essa dificuldade? Essa hipersensibilidade? Doutor? É uma desorganização do cérebro que acaba que a criança... Tanto esse lado sensorial, quanto movimentos repetitivos com as mãos, quando a criança fica muito feliz, balança as mãos, ou fica
correndo em círculo. É muito importante a gente ressaltar que a mãe nunca pode falar, não faça isso não pode, porque isso traz um trauma muito grande para a criança, é uma maneira dele se reorganizar. Então, quando acontece isso dessa criança ficar fazendo os flaps que a gente fala, né, de movimento com as mãos, ou essa alteração sensorial, a gente tira essa criança do foco. Vem aqui, a mamãe vai te mostrar uma coisa ali na cozinha, para a gente nunca falar para essa criança, não pode fazer isso, não é para fazer isso, porque isso causa uma desorganização e um sofrimento para essa criança, porque ela fica sem entender se o que ela está fazendo bem para ela, se a mãe briga, como que ela vai se dar numa situação dessa, né? Rapidinho, aí é cena de birra ou ele está numa crise? O que a gente pode diferenciar de crise... Como diferenciar? Diferenciar de birra de crise sensorial. A birra tem um fator, por exemplo, essa criança quer o chocolate. E a mãe não dá esse chocolate, essa criança chora, e a mãe vai e entrega o chocolate, essa criança vai e para de chorar. A crise sensorial não, você pode dar o chocolate, você pode levar ela lá de fora, você pode dar o brinquedo para ela, você pode abraçar, e não tem um fator assim que desencadeia, não tem um fator assim que a gente sabe por que está causando isso. Então, a grande enigma assim, que a gente fica com os terapeutas, com as mães, e por que essa criança está desencadeando isso? O que eu posso fazer para descobrir isso antes, para a gente evitar que essa criança entre nesse sofrimento, que na verdade é um sofrimento mental que essa criança apresenta. E lembrando que a gente não tem uma receita de bolo. Tá? Não é tudo igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Então, assim, né, o Hamilton tem suas particularidades, como outras, cada criança tem sua particularidade. Então, às vezes funciona com uma criança, às vezes não funciona com outra. Então, o terapeuta ele está ali para justamente criar estratégias junto com a mãe para poder amenizar toda essa situação, né? E as estereotipias, esses momentos que eles têm, a gente não tem que tirar de fato, realmente, né? Eles existem para poder, regulam eles, né? O momento que eles estão ali felizes, mas onde que eu tenho que intervir ali? É quando ele está... Quando, por exemplo, a criança ela anda de um lado para o outro, na ponta dos pés, quando que eu tenho que interferir ali, né? Intervir ali naquele momento? Buscando ele, né? Para um momento que ele gosta, uma situação, porque... Nesse momento que ele está ali, ele está no mundinho dele, ele não está percebendo nada que está em volta dele. Então, é nessas situações que eu preciso buscar e tirar ele desses movimentos repetitivos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas o nosso programa está aberto para a gente discutir mais vezes, porque esse é um assunto que não se esgota aqui. É uma necessidade da gente conversar mais para que a gente contribua com o conhecimento da sociedade como um todo e também para com as famílias. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado, estou à disposição para o que precisar. Gostaria de orientar as mães, procurem ajuda, se viu algum sinal de alerta, procure ajuda, mesmo que chegue lá no consultório e eu falo, não, essa criança não tem autismo, não tem nenhum atraso, mas não deixem, não posterguem esses sinais de alerta. Rafaela, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Lídia, obrigada por provocar o assunto. Você, mãezona. Obrigada. Meu carinho, meu respeito. Eu me coloco à disposição. Se tiver alguma mãe que tiver passando por isso, eu me coloco, porque eu tive a ajuda de muita gente, de muitas mães. Da Flavrinha, da Andresa, que estão me ajudando muito. Que bom, é preciso ter essa corrente de união. Simon, tchau. Tchauzinho, Ludmila, até semana que vem. Bom, eu vou embora, vem aí o NTV News, a Jéssica já falou aqui também na minha cabeça. Ludmila, tô aqui, tá aí mesmo, Jéssica, tudo bem? Oi, Ludmila, tô aqui, tô pronta já aqui com a edição de hoje do NTV News, tudo então bem? Tá bom, Jéssica, agora eu te passo, daqui a pouco a gente faz companhia aí para discutir alguns assuntos. E ó, beijo para todo mundo, tchau, tchau.